Olá, tudo bem? Hoje o Tomás e Talks está aqui no 7º Simpósio de AVC, em parceria com o Inova, trazendo vários especialistas no tema do AVC. Hoje nós estamos aqui com a Rúbia Stefacis. Falsini. Sfalsini. Vamos voltar. Vamos voltar porque isso aqui tá horrível. Tá difícil. Rúbia Sfalsini. Perfeito. Então estamos aqui hoje com a Rúbia Sfalsini, ela que é neurologista pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo, coordenadora da unidade de AVC e do EC e membro da pesquisa clínica do EC, é isso? Isso aí. Perfeito. Além disso, tem o Leandro Barbosa, que é doutor, neurologista, neurointensivista, tudo, que é um cara onipresente. Fantástico. E o Jorge Terrão, que é nosso bioquímico farmacêutico lá do Tomás. Beleza, obrigado. Hoje nosso tema vai pensar um pouco, vai passear um pouco sobre o AVC de basilar. Rúbia, me conta um pouquinho. Que entidade é essa? Né? É um AVC muito específico. Um AVC é uma estrutura muito específica. Como que. Qual a especificidade? Qual o detalhe que tem o AVC de basilar? Então, boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite. Falar sobre AVC de basilar é extremamente interessante e, ao mesmo tempo, muito desafiador, porque é das formas de AVC raras, é uma forma incomum, corresponde aí a mais ou menos 1% de todos os AVCs e 5% daqueles que envolvem relacionados à oclusão de grandes vasos. É a forma mais grave dos AVCs, porque ele geralmente, quando acontece, ele deixa o paciente pode morrer ou ficar extremamente sequelado. E hoje nós temos muitos desafios, tanto no diagnóstico do AVC de basilar, como também no tratamento. A gente ainda precisa evoluir muito no tratamento do AVC de basilar. Então, assim, a basilar é uma artéria, né, uma artéria da região da região posterior, da circulação posterior do cérebro, né? Ela é formada pela junção das duas vertebrais e ela irriga estruturas vitais do cérebro, né, como bulbo, mesencéfalo, cerebelo, que são estruturas vitais, responsáveis pelo centro da respiração, pelo sono e vigília, né, de alerta, tá certo? Então, quando a gente tem um AVC, onde a gente tem uma oclusão ou uma placa de aterosclerose dentro dessa artéria, ela vai levar a sintomas variados, e sintomas muitas vezes que não são os mais comuns, como a gente vê, por exemplo, na circulação anterior, porque a gente está acostumado a pensar no quê? Quando a gente pensa no AVC? Aquela pessoa que fica hemiparética ou hemiplégica, para de falar, tem dificuldade. E no AVC de circulação posterior, como o da basilar, o paciente ele pode simplesmente rebaixar, ele fica comatoso, ele começa a ter vertigem. Então, é um tipo de AVC que confunde muito com labirintite. E muitas vezes até mesmo o especialista tem dificuldade em fazer o diagnóstico do AVC de basilar. E aí, E deixa eu te incomodar. desculpa. E o AVC de basilar tem uma pegadinha, né, porque às vezes ele claudica. Perfeito. Então, às vezes você tem um sintoma pequeno, ele melhora e depois ele vai ter outro evento. E esse evento, às vezes, o segundo é catastrófico. Porque isso vai depender muito Então da causa, né, do AVC. Se, por exemplo, um êmbolo, um coágulo do coração que, né, saiu do coração e ocluiu a artéria, ou se ele tem uma placa de gordura, que é uma placa aterosclerótica, que nesses casos ele começa a flutuar. Então, a pessoa começa a ter alguns sintomas, dias ou até semanas antes, e ele vai flutuando, melhorando, ele piora, melhora e de repente ele afunda. E é exatamente esse momento que ele afunda que a gente vai começar a contar o tempo para o tratamento. Essa é o grande diferencial em relação à circulação anterior. Doutor Filei, e só me permite uma pergunta, até para esclarecer. Nesse caso, que você falou, Rubem e Leandro, que é mais por placa de ateroma, né? Então, a é gente mais frequente que na é circulação mais anterior. Não tá, é ainda a causa embólica é a Ainda mais é mais. frequente, tá legal. mas ele representa 1/3 talvez dos AVCs de circulação posterior seja causa aterosclerótica. Tá, Isso nesse depende caso, também por exemplo, da população, né? isso É. que eu ia te perguntar. População Nesse asiática. caso, a gente pode dizer que esse tipo de AVC tem mais prevalência nos mais idosos?
Sim, devido à formação dessas placas de ateroma? sim, é mais comum na sexta e na sétima década de vida. Ok. Era só E para. e tem algum detalhezinho? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo da labiritopatia, vertigem. A gente pega vertigem com muita frequência nos pronto-socorros aí da vida. Tem alguma dica, Felipe, é uma vertigem nova, é uma paciente que nunca teve, foi a primeira vez? Tem alguma coisa que vocês usam na prática do dia a dia? Olha, Felipe, na verdade, isso é uma pergunta extremamente capciosa e importante. Normalmente, a vertigem, nesses casos, ela costuma vir acompanhada de outros sinais. E, muitas vezes, um generalista ele não percebe esses sinais, que são sinais de tronco. Muitas vezes a pessoa tem uma diplopia, ela começa a enxergar duplo e ela começa a achar que aquilo é da visão. E a dica é sobre a instalação, porque uma vertigem de fundo vestibular, de etiologia vestibular, ela não acontece de forma tão súbita, ela vai mais progressiva, tem flutuações. Já esse AVC que, infelizmente, às vezes, como tem placa, você também tem flutuações, ele vem acompanhado de outros sintomas. A diplopia é um deles, às vezes a pessoa não consegue deglutir, porque são exatamente aquelas estruturas Centrais. acometidas, né. Perfeito. Então, e numa frase anterior, você disse da dificuldade do diagnóstico. A tomografia tem dificuldade de avaliar, não avalia normalmente? É uma dificuldade, de análise dessa tomografia? O diagnóstico está onde? Ou a demora do próprio clínico em falar assim: "Não, ali tem um AVC, precisamos fazer uma tomo mais específica para aquilo"? Eu considero que a maior dificuldade é na clínica. Tá? Porque o paciente chegando, vamos supor, com o generalista, a clínica realmente é muito difícil. É preciso realmente a experiência, a expertise do especialista para fazer esse diagnóstico clínico. No entanto, mesmo na dúvida do diagnóstico clínico, que isso pode acontecer até mesmo com o especialista, o exame de imagem, ele é padrão ouro e você não tem dúvida. Então, a tomografia consegue pegar com tranquilidade, padrão anterior e posterior, ficou com a dúvida, fez a tomografia, Especificamente a angiotomografia, tomografia. porque a gente quer pegar sem a imagem. Ou na dúvida ou a ressonância. Tá, Porque às Exatamente. vezes o infarto é muito pequeno e ele não vai ser visto pela tomografia, que a tomografia não dá da fossa posterior, ela é mais Artefato. limitada, né, ela é mais limitada. Isso. Mas a gente tem um chavão muito assim, né, aquela história, né, não ative a primeira pedra se você nunca errou, você vai errar. Nós todos já erramos AVC de basilar, Nós aprendemos com os erros, todos erramos. sem dúvida. não entendi. Então é pensar, é estar medular, assim, é lembrar que É pode ter. direcionar. Outra dica importante é a anamnese, a nossa velha e boa anamnese com o paciente. E muitas vezes, como a gente está dentro de um pronto-socorro, é diferente da anamnese que a gente costuma fazer no consultório. Então, é uma anamnese dirigida, porque muitas vezes o paciente acha que aquilo não é importante falar. Ele acha que é por conta do ouvido ou por conta de qualquer outro motivo. Ele mesmo vai dando os diagnósticos, né? Já tá com visão ruim porque é o Viu? glaucoma, tá Não, mas vai isso vai aqui contando isso aqui não é por isso não. Então ele começa a passar, e aí você vira e fala, você já acende a red flag do tipo: "Não, e você que vai captar aquilo ali, não é o paciente, ele não deu o livro". Nesse caso, isso, assim, eu acho que seria importante, embora a gente esteja assim conversando mais com, né, para médicos, etc., mas lembrar assim que as pessoas fazem muito isso. Ah, eu tô com tonteira e vou lá e tomo Um labirinto. um Labirin, tomo um Vertix, etc. Pois é, isso pode atrasar demais o diagnóstico. Sim. Se nós estamos falando desse de caso, né? Nós vamos falar de janela, essa janela vai Tanto é que alongar assustadoramente. a janela geralmente da basilar para o tratamento venoso, ele é um pouco mais estendido que o da circulação anterior. Você pode até tratar até 6 horas. Não é proposital, né. A trombectomia faz na basilar? Sim. E com janela igual? Ou Não, na Não. verdade até 24, mas o problema é que, eh, os grandes trials de basilar, os primeiros não foram positivos. Eles têm algumas coisas. Neutros. Então você trataria os pacientes com NIH acima de 10, se tivesse a clínica mais importante. Eh, e
E tem alguns vezes, porque a circulação posterior ela tem um índice colateral bom. Então o trombolítico talvez tenha um efeito muito bom. Sim. E aí a gente teve muita dificuldade em provar o tratamento por trombectomia. Saiu mais 2 estudos nos últimos anos aí chineses que mostraram alguns benefícios em algumas seleções de pacientes, mas é mais difícil, é um AVC mais difícil, né. Mas também é um AVC que dependendo da gravidade, a trombectomia é o único mecanismo salvador, né. Assim, a trombólise venosa, se você me perguntar, ela é indicada sempre, né, para todos os AVCs, desde que esteja em janela. Porém, hoje, opinião de especialista, a gente não tem nenhum estudo robusto com evidência científica para trombólise acima de 6 horas, por exemplo. Mas como o Leandro disse, o AVC de basilar, ele é tão catastrófico que o que você puder fazer, tendo uma tomografia boa, que é o exame de imagem, né, utilizado para o tratamento, se ela tiver boa, então, opinião, né, de especialista, faça. Porque a trombólise sangra muito pouco nessa região, então vale mais a pena fazer. Eu ia te perguntar isso em relação a esse sangramento pós-reperfusão, né. Acontece ali? Não, É raro. é raro. Nunca vi, é raríssimo. Mesmo o de circulação anterior, a Exato, incidência descrita é 6%, mas a gente vê muito menos que isso, sim. né. Que é o real medo lá da ponta, assim, usando eu Mas que tá lá a ponta. maioria vai Mas ter uma reperfusão ou uma captação ou uma hemorragia que é limitada dentro da área da isquemia. Aquilo, na maioria das vezes, não muda tem repercussão clínica, né, é importante. isso, ou Mas ou é ou não muda o resultado final dele, Entendi. né. mas é a importância da boa seleção, porque a gente precisa saber analisar, por exemplo, a tomografia, né, porque é óbvio que também não é isento de efeitos adversos. Sim. A gente selecionando bem esse paciente, a gente tem uma chance mínima de efeito colateral. Agora, em relação à trombectomia, eu acho que é o futuro. A trombólise continua, eu acho que, ela tem um efeito muito bom, inclusive de bridging, né, de você trombolizar e depois, evoluir para o trombec. Esses estudos, inclusive, tem um estudo, os registros de um estudo que ainda está em andamento, que é o ATTENTION. Então, ele foi no MESOC agora, no Congresso Europeu, ele nos mostrou bons resultados, e a perspectiva é boa, de que a Trombeck é positiva para o AVC. Os Em últimos relação ao estudos, tratamento né, clínico, o o o BEST e o BASICS, eles foram foram neutros, negativos, mas eles o foram BAOST e neutros. o ATTENT são positivos. Trombectomia pura, assim, só trombectomia ou associação de trombose Esses venosa? estudos, eles compararam, por exemplo, o BASICS, ele comparou os pacientes, um grupo que recebeu trombectomia e um grupo que recebeu um tratamento clínico otimizado. E ele trombolizou basicamente 80% dos pacientes. E isso foi interessante para a gente ver que a trombólise é efetiva, porque o resultado desses pacientes controles que só receberam esse tratamento clínico foi parecido com o da Trombeck, que ele mostrou que ele foi positivo, assim, foi neutro, na verdade, né. E depois agora que o estudo que está em andamento, que também é um estudo chinês, que é o ATTENTION, já está mostrando, sendo favorável ao tratamento que está avaliando também a trombectomia. Então todos esses estudos, todos eles são para avaliar a trombecia, né, na circulação posterior mesmo. A grande pegada disso, assim, é que a trombectomia ele não piora o desfecho, né. Esse era um dos medos de toda intervenção, né. Essa intervenção ela vai piorar o desfecho, ela não piora o desfecho, né. Mas o grande problema é que os primeiros estudos também não mostraram benefícios frente à trombólise, tá. Já o de agora sim, então assim, se eu não tenho, piora tanto na anterior como na posterior, a gente começa realmente ficar, eh, tratar mais, né, etcétera. E os estudos vão provar que é positivo, né, então a gente tem medo do tá fazendo mal, né. E por que surgiu essa ideia da trombeck tanto para a circulação posterior, por exemplo? É porque na anterior já está extremamente comprovado que a trombeck é super efetiva, entende? E É possivelmente você tem, a evolução
do método te dando novos catéteres, novos acessos, novas ou não, é a evolução Também. mesmo da prática, assim, da mão, assim, sabe? Também, assim, é lógico que o AVC da circulação anterior, principalmente o AVC da cerebral média é um vaso terminal, né? Então, a oclusão da cerebral média, muitas vezes ela vai ter pouca colateral. Às vezes ela tem colateral para manter um tempo, né? Para não ter a morte celular rápida. Mas ela não tem para manter Manter a manter vida. A a perfusão. vida, né? Então ela fica em indolência, né, um tempo, mas ela vai morrer se ela não for reperfundida. A basilar, como nós temos um índice alto de CAD, né, que é as ateromatoses, e normalmente essas ateromatoses elas são de segmentos médios, você continua ainda tendo circulação do segmento proximal e o segmento distal vem para o colateral pelo comunicante. Então, Isso muitas ajuda vezes, muito. apesar de eu ter o evento, ele vai evoluir bem, porque ele tem Exato. colateral, Já se reperfundiu. né? É. Então, isso são particularidades da circulação, A né? topografia é muito importante da gente saber em relação ao prognóstico, entendeu? Só uma dúvida aqui. Essas colaterais, a gente, assim, é uma pergunta de não médico, né? Lógico. Essas colaterais a nível cerebral, elas se formam na mesma frequência, na mesma rapidez com que ocorre no miocárdio? Não, assim, a gente achava que a colateral ela é desenvolvendo, mas não é, ela é embrionária. As comunicações elas são embrionárias, né? Nós fomos uma rede embrionária onde ela foi os vasos cerebrais vão se formando e nós vamos captando novas regiões, algumas vão entrando em atrofia, em hipotrofia, né? E outra vai plasear. Hipertrofia. E aí nós vamos fazer isso. Mas aquela rede ainda ela existe, ela tá ali, ok? Então, em alguns eventos, a maioria de nós vai conseguir sobreviver com Reativar? o tecido. Não reativar, ela tá lá, ela vai ficar. Ela talvez não é suficiente para manter longevidade, Certo. né? Mas ela é suficiente, às vezes, para manter o cérebro viável um tempo para que eu trate. Senão, Ela todos os segura. pacientes que chegassem na gente, se eu não tivesse as colateral, Morria. todos os pacientes que chegassem, ia chegar com asco de baixo. Eu não ia ter condições de tratar. Então, por que eu tenho condições de tratar? Porque eu tenho um colateral que ainda segura, Entendi. né? Isso depende muito E a da idade importância do também. tempo é para isso, porque cada tempo que eu gasto mais, é mais célula que não vai tolerar, mais neurônio que vai morrer, né? Aquela alteração local ali de acidose, de lactato, de Isso, qualquer ela coisa, vai. aí vai demaciando, vai piorando aquela perfusão A local. penumbra vai virando Isso. isquemia, vai Eu virando sei que cor. Aumentando o sei que core. o entrevistador é você. Não, Deixa eu mas fazer pelo amor de uma Deus. pergunta que eu achei muito interessante. Quando a gente fala, por exemplo, você falou que mais na sexta, sétima década de vida, etc., né, que é mais comum da basilar. Sim. Mas como a gente está tendo cada vez mais jovens obesos, dislipidêmicos, etc., você acha que é possível essa coisa acelerar para faixa etárias Com mais toda jovens? certeza, com toda certeza, porque é um dos mecanismos, que é a formação da placa aterosclerótica. Assim como você pode formar em qualquer região do corpo, coração, cérebro também, tanto anterior como posterior, né? Então, Uhum. sem dúvida. É porque, na verdade, o que acontece? Como nós temos esses dois mecanismos, né? Ou a embolia ou a formação da placa com estenose e até oclusão, eh, por exemplo, um paciente que tem FA, fibrilação atrial, aumenta o risco com a idade, Sim. certo? Mas isso também não isenta que uma pessoa mais jovem tenha, tá certo? Porém, a forma aterosclerótica a frequência de fatores de risco que tem aumentado nos jovens, fatalmente vai aumentar essa estatística de placas, de formação de placas levando a um AVC de circulação posterior também. Causas menos frequentes acontecem, por exemplo, infecção, sei lá mais o quê, infecção ou trombofilias, são causas que acontecem na basilar ou a gente pensa, teve uma AVC de basilar, vamos pensar ali na aterosclerose? Acontece, é algo que vocês veem no dia a dia de vocês? Teve uma AVC de basilar, 80 anos, vocês fazem pesquisa de trombofilia? Não, 80 já passou, deve ser aterosclerose. É mais incomum. No idoso, realmente pensar numa trombofilia é menos comum, Uhum. sem dúvida, né. Nós temos, assim, AVC em pacientes jovens com menos de 60 anos, normalmente a gente investiga mais direcionando para esse fim,
Um paciente mais idoso, você já vai vendo, percebendo que ele tem vários fatores de risco, então não cabe tanto essa Tem diabetes, já investigação. tem outras coisas. Às vezes já tem um IAM prévio. Exato, até mesmo na arteriografia, né, Leandro? Eu acho que vocês veem lá se é uma placa ou se é um êmbolo. Uma Dá pra entidade você muito comum não, mas muito frequente no AVC vértebro-basilar do jovem é a dissecção, Isso. né? A dissecção é a lesão traumática da vertebral. A vertebral, lembrando, ela tem um trajeto intraósseo de C6 até C1, né? Quando ela sai, aí entra no canal. Então, essa passagem dentro dos forames da vertebral e o movimento do pescoço, e da coluna e etc., em pacientes com alguma predisposição, né? Pode fazer a dissecção. É uma causa comum Sim. de AVC do jovem no vértebro basilar. Né? Aí você vai investigar outras doenças reumatológicas, enfim. Você tem um leque de diagnóstico diferencial aí que você pode brincar, que você vai, né? E o tratamento, na maioria das vezes, é clínico, anticoagulação. Isso. Inclusive na dissecção? Na dissecção de basilar. É anticoagulação. Anticoagulação. A não ser que eu tenha um AVC muito grande com a oclusão da basilar e precise Isso. pegar um Aí trombo. você tem algumas limitações, assim, mas de um modo geral você pode, extracraniano, normalmente, né? O intracraniano é um pouquinho mais controverso, a questão da anticoagulação, mas é nisso aí. Essa anticoagulação, ela, assim, pode ser oral ou preferencialmente É oral. é oral? Inicialmente você faz Parina, você tá, tá. né? Que você tá internado, mas depois oral. Pode ser antiagregado também, Tá. mas... Em alguns casos, sim. Mas Pergunta de médico leigo. Quando você fala de trauma de cervical, é trauma, por exemplo, acidente de carro? não, Vai te pode ser instalar- coisa Ou te simples. instalar pra Pode ser uma Olha- quiropraxia, por exemplo. Pode Exatamente. Se eu te ser... falar Pode que ser eu já pacientes tive, com várias coisas, né? eu já tive paciente que estava num salão de beleza lavando o cabelo, tá? E dependendo da postura que a pessoa adota ali para então isso é lógico que a pessoa vai ter uma predisposição. Já tive um lutador de jiu-jitsu que dissecou. Vou te dar um exemplo comum nosso, o pai do nosso amigo. Aham. Foi uma dissecção instalando um ar-condicionado. Olha aí. A Só que partir foi de de hoje caráter. não instalar. Só de caráter. Ar-condicionado. Foi de caráter. Não lavo mais lavar cabelo. Não lavo mais cabelo. Não lavo mais cabelo lá. Né? Assim, Nós temos muito cabelo. Nós temos muito cabelo. Assim, ó, Vai raspar o cabelo agora, né? é lógico que é assim, né? Assim, por que vai acontecer isso, né? Um AVC do jovem, é um cara que... Ele tem um vaso diferente, ele tem... E já né? tem um Ele encaminhamento. tem ali. alguma predisposição Exato. para essa dissecção. Não é Ao a doença do contrário, ninguém vai colágeno, fazer né? nenhum Mas, movimento, né? Lógico que a pessoa tem que ter lá alguma predisposição ao é lá que você vai evitar algumas coisas. Quiropraxia é uma que tá boleta. com certeza. Não, mas aproveitar e pegar até a mim como exemplo, né? Eu sou cardiopata, etc. Vocês sabem, e dislipidêmico, é familiar. E recentemente eu tive uma isquemia transitória. Fui até estudar a forame oval para ver se estava aberto, se não estava, não está, etc. Mas o êmbolozinho de gordura está lá, no cerebelo. Mas, como é que é esse esquema? Porque assim, foi do nada, né? Eu não cheguei a ter diplopia, etc., mas perdi a coordenação no sentido de tirar, por exemplo, meus comprimidos do blister, etc. e tal. Cerebelo. Perdi a B, fui levar na boca, joguei para trás, enfim. Mas Você teve mais se não- coordenação. e eu não tenho fibrilação, não tenho doença atrial. É. Mas e aí? Infelizmente, quase um terço, a Lu vai falar melhor do que eu, dos pacientes, não vão ter o diagnóstico da sua etiologia. Né? Sim, a gente tem os famosos ESOs aí que não tem um diagnóstico definido, muitas vezes, entende? Porque, por exemplo, a vertebral é aquilo que eu falei, a basilar, ela é formada pela junção das vertebrais. Sim. Se você tem uma placa na vertebral, você pode fazer uma embolia arterial, entende? Aquele êmbolo vai sair né, tem uma placa ali na vertebral, de repente ele solta, tem uma placa, uma estenose, né, mais grave, e solta um êmbolo e vai parar lá em cima, em alguma artéria, porque a basilar tem vários ramos, né, que vai percorrendo o tronco, ela passa sobre a face anterior do tronco e dela saem vários ramos ali. Então a gente tem ramo para o cerebelo, depois para a região occipital da visão, temporal,
mesencéfalo, enfim. E a partir do momento que você tem uma oclusão de uma dessas artérias aí, você vai ter os sintomas. Nesse caso, Rubem, será, e Leandro, o papel do laboratório, ele vai estar mais ligado, tipo aquele protocolo que, não, tipo não, o protocolo que existe de já chegar e fazer as provas de coagulação, etc e tal, ou ele vai estar mais ligado à questão do estudo dislipidêmico? Porque pô, o cara entrou no hospital, teoricamente a gente não deveria fazer o estudo dos lipídios dele, porque vai estar alterado, né? Para Nada mais ou para menos, isso vai mexer, né? Tanto é que o protocolo da dislipidemia, ele pede que o paciente esteja pelo menos há 2 meses sem internação prévia, etc, para você realmente fazer 3 a 4 vezes, você ter o perfil lipídico dele para valer, né? O que você acha? Acho que na fase aguda isso influencia pouco, Isso. né? Em relação à circulação anterior e Circulação é posterior, importante na fase não aguda. muda em relação ao laboratório. O Aham, que muda é o exame de imagem, entendi. né? Porque na circulação anterior a gente tem um score, um software que, né, que avalia o tamanho do AVC, Uhum. que é o aspect. Na circulação posterior a gente também tem um, mas é um diferente da circulação anterior. Então a imagem muda, mas o laboratório não. O laboratório são os mesmos. Então o laboratório, eu acho que ele tem alguns fatores, né? A fase inicial, por exemplo, algumas coisas são para validação até de segurança da trombólise, né? Ok. Depois nós temos um intra-hospitalar de laboratório que é terapêutica mesmo, Aham, aguda. vai direcionar a etiologia. Mas assim, o ela vai- laboratório, de qualquer forma, a gente tem que associar a clínica aos antecedentes do paciente. Sim. Porque, vamos supor, um paciente que não tem nada, nenhum antecedente que possa contraindicar a trombólise, por exemplo. Eu não tenho necessidade de esperar todos os resultados para começar a trombólise. Certo. Eu preciso deles para depois direcionar isso, né? Então, a chance de ter, por exemplo, uma plaquetopenia ou uma discrasia num paciente que não tem histórico nenhum é pequeno, né? Então, é diferente de um wait lista, de um paciente que tem um antecedente, que aí realmente o laboratório é fundamental e a gente precisa daquele resultado antes de iniciar o tratamento de fase aguda. E assim, aí o laboratório ele tem muita função, assim, se nós formos pegar a linha do cuidado do AVC, o laboratório é extremamente importante, né? Que eu tenho a prevenção primária, que nós fazemos todos, né? Que deveríamos fazer. Isso. O tratamento de fase aguda, que é essa que nós temos lá no hospital. E um outro fator que é a prevenção secundária, que é o pós. Então, sei lá, eu tenho um dislipidêmico, ele vai ter que ser controlado e levado o seu LDL aos números ideais, né? Um diabético, por exemplo, É, você tem que saber como que ele está controlado. Muitas vezes, assim, ou o paciente não sabe que é diabético, ou ele é diabético e diz que Não se está controla. controlado. Sim. Você pede uma HB glicada, você vai ver que Uma das coisas mais importantes do AVC, a maioria dos AVCs são pequenos como o seu. São AVCs minors, stroke minor. né? A maioria dos AVCs não são graves, são minors. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, qual que é a função da unidade do AVC e do cuidado do AVC? Tentar evitar a repetição dele, né? Então, aí vem a prevenção secundária. E talvez seja o nosso principal papel, né? Que é Dentro do hospital, exatamente. definir a etiologia dele, fazer o seu TOST, definir essa etiologia Para evitar e fazer a prevenção secundária e a recorrência, né? Essa talvez seja o nosso principal papel. isso. Além do tratamento de fase aguda, que eu acho que, né, é sine qua non, é a nossa função bastante ali, que é o que está, né, somos a referência, o único, mas a prevenção secundária dentro da unidade de AVC, é isso que é o mais importante, se você tiver que pensar a nível de internação. Aproveitar uma pergunta que o Felipe, vou fazer uma pergunta em cima de uma coisa que o Felipe fez, já perguntou antes. Vocês acham que é importante, por exemplo, vocês como especialistas, né, como as pessoas da ponta que tratam, etc, evitam recorrência, preparar a equipe médica da porta de entrada, vamos dizer assim? Porque como você disse, às vezes a pessoa, o médico ou recém-formado, ou mesmo um cara já com alguma experiência, mas ele não vai ter a visão que vocês têm, esse olhar mais para esses sinais que são mais A gente fez isso a gente tem o SAMU aí para dizer, né, esse preparo todo com o SAMU, a gente tá desde o início, olha, a evolução que isso teve, é assim, é absurda de boa, porque eles aprenderam exatamente como identificar
um AVC Não, e nos perfeito. passar. Mas eu estou dizendo assim, Rubem, o SAMU, ok, né, tá provado que Os serve, médicos mas do PA, eu digo na unidade básica de saúde, Assim, ó, mas aí, ó, Jorge, assim, ó, entendeu assim, a ó, minha questão? sim, claro. é, na nossa chegada, somos nós que atendemos, ok. Mas eu acho que a unidade de saúde, realmente, básica de saúde, a UPA, é um problema. É um Exato. problema porque é um problema brasileiro, né? Sim, com certeza. A UPA é uma jabuticaba brasileira. Ela só existe aqui. O único atendimento pré-hospitalar fixo no mundo é a nossa UPA, Sim. né? Não existe atendimento pré-hospitalar no mundo. Ele existe atendimento pré-hospitalar móvel, que é aquelas ambulâncias para levar para o lugar de referência, Sim. né? Então, assim, a gente criou uma jabuticaba. E aí o paciente entra ali, não tem atendimento adequado e não me starta. Não tem retaguarda. O que eu tenho de muito bom no Espírito Santo, que talvez seja um dos poucos lugares do Brasil, eu já conversei com muita gente, por exemplo, São Paulo, conversa, etc. O nosso SAMU pelo menos busca na UPA, Isso. né? A maioria dos SAMUs não busca, porque diz que desde que entrou lá, a responsabilidade da regulação é da UPA, Sim. Jesus, Aí o problema é maior. né? Pelo menos o nosso entendeu. que bom. A gente Bora. fazia, inicialmente, um treinamento dos médicos dos PAs. Bem no início, a gente fez alguns treinamentos no CRM e alguns médicos iam, se interessavam. Mas o que a gente percebia é que há um turnover, uma mudança o tempo inteiro nos PAs, seja de médico e enfermeiro, grupo. Então, há muita mudança. Então, acaba que a gente se perdeu nisso e não houve mais essa educação continuada. E aí eu estimulo o Felipe agora. Eu acho que um dos problemas nossos é a formação médica, né? Eu acho que o AVC, a urgência e a neurologia, ela é, vamos dizer que ela não é mal, né? Assim, eu acho que ela é superficial, nós não temos isso dentro da formação médica, né? Então, pelo menos a urgência e a emergência, a identificação disso e o que fazer, nossos alunos deveriam sair sabendo fazer. Mas você sabe que tem eu tenho uma percepção até um pouco diferente do que da época de quando eu fiz faculdade, porque existia sempre uma neurofobia. Ela Vocês existe, já ouviram falar isso? Então, assim, durante a minha formação acadêmica, eram pouquíssimas pessoas que queriam realmente aprender neurologia. Todo mundo tinha pavor. Exame neurológico, então. Nossa, então assim, sabe, A falência neurológica, desculpa, eu lembro daquela imagem do cara cheio de fiozinho na cabeça. Martelinho na mão. Cara, mas aí é isso, né? O AVC não precisa de exame neurológico. O AVC é o seguinte, cara, você não, ele tá precisa bravo? sim. Assim, ó, não, mas a nível básico é o seguinte, atrapalhou a fala, diminuiu a força no braço. É mais direto, é mais Cara, meu, é mais, chama a regulação. vamos dizer que é menos complexo do que uma neuromuscular, entendeu? Um exame neuromuscular, eu sei que é menos complexo. Porém, naquela época, hoje eu vejo menos neurofobia do que naquela época, comparado àquela época, né? Então as pessoas, inclusive por conta da evolução do AVC, da neurovascular, que assim, a meu ver, é o que evolui mais rápido na neurologia, que a gente está tendo respostas e na prática isso funciona muito bem, tem um retorno assim prático muito bom. As pessoas estão tendo mais interesse. E quando você percebe, eu acho que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma trombólise acontecer. É fantástico. O paciente chega plégico e de repente você trata, né? Ou trombólise, trombectomia. Quando você vê o paciente um vídeo depois, não tem como você não ter um interesse e ficar assim, maravilhado com a resposta. Então, isso tem despertado o interesse de muitas pessoas, inclusive das pessoas que têm formado. A gente está agora em contato com clínicos assim, recém-formados, né, há pouco tempo, e eles ficam assim. Já tem gente querendo fazer neurologia por causa dali. Inclusive, alguns alunos têm vivência do Hospital Central. Então, eles veem lá, Muitos. o atendimento do AVC, eles têm essa possibilidade. Eu vou te dizer que, na minha interpretação, os alunos às vezes aproveitam um pouco as oportunidades que têm. Aí nesse campo eu vou concordar com você. Eu acho que a gente tem mais possibilidades e às vezes eu sinto que ainda falta um pouquinho de mais interesse. De Sim. dedicação mesmo. É entender que a gente faz um curso integral, entender que a gente é integral. Não é o fato de nós quatro estarmos aqui, que a gente não deixa de ser quem nós somos, ou
de ter a capacidade de atender alguém que passar mal na porta. Então eu acho que esse interesse ainda falta. Gostaria muito que os alunos me ligassem e falassem: "Felipe, tô lá no Hospital Central, eu queria ficar, em vez de uma semana, eu queria ficar 3 meses, posso ficar?" Mas ainda a gente tem pouco esse interesse. Eu gostaria muito de ter esses, quem sabe alguém tá me ouvindo aí, sabe agora. Se você tá me ouvindo aí, me liga, me dá essa alegria. Pelo menos saber, cara, se é um AVC o suspeito, cara, aciona o SAMU, regula, né? Isso. Você não Aí precisa saber tratar, mas é você isso. tem que Essa saber educação regular. continuada é isso. Mas você tem que saber regular, né? A nossa primeira conversa hoje É. foi sobre isso, sobre como investigar, com isso, e a gente ficou basicamente, muito feliz com essa ideia de que o SAMU sabe para onde levar, o SAMU sabe o que fazer. Então se você está com suspeita na mão, não liga do SAMU, "SAMU, eu tô com um caso assim que eu acho que é AVC", provavelmente o SAMU já vai conseguir até te ajudar, "Ó, esse caso não deve ser um AVC, Isso. faz tal Você tocou coisa". num ponto nevrálgico, porque o SAMU ele muitas vezes é o que está acontecendo, assim, há alguns anos, há poucos anos, que antes era menos comum. Mas hoje, eu recebo todo plantão uma pessoa do SAMU querendo discutir o caso. Ele: "Olha, eu estou achando que não é, mas eu quero discutir com você para a gente saber se realmente vai levar ou não". É dessa forma. Então eles discutem, já têm uma ideia do diagnóstico diferencial e fala: "Realmente, se eu concordo com você, está certo, isso não parece um AVC". E eu vou te dar uma informação que é muito legal. A neurologia do Central tem um telefone celular específico para atender o SAMU. Somente, Somente. somente para o SAMU. Desse depois Famoso número vermelho. Só para o SAMU, não serve para o telefone vermelho, vou ligar pra ele. O problema é que se é outro número, ele não atende. Mas, cara, é um canal direto que é muito legal, É, né? importantíssimo. É, É um entendeu? canal que, se eu tô num pronto atendimento, esteja onde eu estiver, fiquei com dúvida, liguei para o SAMU: "SAMU, eu acho que é um AVC", o SAMU deve fazer esse contato rapidamente com vocês, porque ele sabe que Imediatamente. cérebro, então, e aí o SAMU vai fazer: "Ó, realmente não é", e E segue. todos os pacientes que chegam no Central, como chegam assim, chegam pré-notificados. Então eles já chegam, eu já tenho uma ideia do que é, já desço. Por isso que é rápido. A equipe É, já esse fluxo de, né, que o Jorge falou sobre a campainha, exatamente, tem uma campainha na tomografia, uma campainha na chegada ali, uma campanha no segundo laboratório. andar, uma campanha no laboratório. Então, chegou o SAMU, ligam a campainha, ela dispara no hospital inteiro. Então, o SAMU já sabe disso. Então, é por esse motivo que eles fazem o contato, muitas vezes para discutir, e se for realmente referência, se for um AVC, já chega dessa forma. Então, É, uma coisa que perfeito. assim, eu depois que a gente foi como laboratório do EC, assim, ficou mais importante para mim, você sabe, a gente já trabalha junto há algum tempo, Uns anos. a questão da equipe Interação. multidisciplinar, da interação. E assim, eu sou uma pessoa que brigo muito no Conselho Federal de Farmácia para a residência farmacêutica, seja na análise clínica, seja no medicamento. Né? Por quê? Porque precisa aprender com vocês, precisa estar dentro da equipe para sentir isso. Eu acho que essa é uma coisa importante, eu vou cada vez mais brigar por isso, Nossa, porque eu acho importante você entender levantou um esses ponto muito protocolos, importante. entendeu? Essa questão a gente aborda muito nos simpósios, todos os simpósios, essa equipe multi, porque a gente trabalha um time, né? Os médicos não trabalham sozinhos, é um time, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do técnico, eu preciso do laboratório, né? Eu preciso do técnico de radiologia, da radiologia, é complementar. Sem alguma pecinha, é como se não, o quebra-cabeça não ajuda. não juntasse. Isso aí. Entende? Hum. Então é fundamental, é por esse motivo que a gente deu certo. Talvez até o Felipe, né, como representante da academia, possa realmente levar isso como um case para passar para a academia. Né? Essa interação, contar o caso, as pessoas verem como eles vão para lá, ou como o nosso pessoal vai para lá, é diferente. Né? Ela está dentro, ela se sente responsável pelo tratamento, etc. E todo É mundo fundamental fica isso. e todo mundo fica se sentindo muito valorizado, não é Sim, mesmo? sim, Porque sabe do seu papel. sim. Você quer ver uma coisa? Até eu conversei com você um dia lá no EC. Meu pessoal tem preocupação com a coleta se o paciente está em uso de anticoagulante.
Eu falo, posso colher, não posso colher, posso colher, não posso colher. Isso aí. Um pede para colher, o outro diz para não colher, né? Mas fica aquela Eles coisa. aprendem, né? Eles aprendem também. Então é uma forma de você aprender. Nossa, quantas vezes eu vejo técnico de enfermagem falando que teve um familiar que ela logo percebeu que era um AVC, já sabia o que fazer, e daí o familiar hoje eles conseguem contar histórias maravilhosas que eles puderam ajudar a resolver. Verdade. Estava conversando agora com o Leandro e com o Fiorotti, pesquisa. Você tem um cargo de importância nessa ideia. Como é que você vê o estado hoje em termos de pesquisa? Você acha que a gente podia fazer mais? Faz o que dá para fazer? Em termos de pesquisa, assim, como você, dentro da sua visão global da pesquisa hoje, entende a nossa produção científica do Estado do Espírito Santo? Pequena, baixa, faz o que dá. Qual é a sua opinião? Eu acho que a gente sempre soube que o nosso trabalho era muito efetivo, certo? Só que a gente não tinha números. Então a gente chegava nos congressos e via que muitas pessoas faziam bastante mais, que a gente fazia muito mais, né? E o nosso número, a nossa estatística é muito grande. Então, comparativamente a alguns locais, a gente olhava e falava assim: gente, o tamanho daquele hospital faz tudo isso. A gente precisa documentar, a gente precisa mostrar. E é através das pesquisas que a gente precisa, que a gente consegue demonstrar isso. E através da pesquisa, a gente vai ter um retorno extremamente favorável para a população, de modo geral. Então, eu acho que a pesquisa nasceu e está acontecendo agora. Não acha, Leandro? Eu acho Acho que que ela tá está crescendo. Eu tá acho que a crescendo dificuldade absurdamente. hoje eu acho que ela é mais estrutural não da estrutura hospitalar. Assim, acho que assim, os nossos hospitais são muito ligados à assistência, né? Isso. Em eu prestar a assistência que eu devo, né? Mas não, assim, é difícil eu fazer pesquisa. Hoje, para eu fazer pesquisa, eu tenho que carregar o paciente no ombro. Eu tenho que pegar, eu tenho que lançar, eu lanço Sim, dado, sim. né? E a Eu gente corro atrás do precisa de TSLR, que pessoas. tem que ser meu A gente mesmo, precisa de pessoas, de porque, por pessoas, exemplo, precisa de estrutura. De estrutura. a gente, por É. exemplo, você está no hospital escola, é ótimo, você faz pesquisa brincando, porque tem muita gente para coletar os dados, para, né, Alimentar para planilha, alimentar fazer planilhas. estatística, Como a publicar. gente fica no assistencialismo, a gente tem pouco tempo. A grande realidade é essa hoje. E eu acho que a Inova trouxe para a gente um grupo de pesquisa que está agregando muito e está estimulando e está dispondo de pessoas que possam fazer isso. E aí a gente vai ficando cada vez motivado. E o publicar precisa da academia, né? Precisa do aluno, Sim. precisa do, né? Precisa Escrever, da curiosidade, precisa da curiosidade, do Eu interesse. preciso que alguém faça, sei lá, eu vou por exemplo, falar mal assim, faça trabalho braçal, Sim, sim, né? sim. E a sociedade vendo Ele isso precisa acontecer, disso. ela vai assim conseguir te ajudar mais, muito mais. E vai conseguir ver aquilo que já existe. Isso. A gente falou exatamente algo parecido na última conversa. Quando você consegue dar visão a essas coisas, as pessoas vão valorizar essas coisas. Sem dúvida. Aí as pessoas começam a ver que você realmente tem tamanho e estrutura para aquilo. Porque não adianta a gente olhava num congresso e fala, nossa, mas a gente já faz isso há tanto tempo, eu vejo muito mais coisa. Mas você não mostra, eles não sabem. Não é só uma sirene tocando, não. Aquilo ali a sirene tocou, mas faz parte de um processo muito além Sim, sim. do que além dos sons Cara, de corda. Eu vou dizer que a presença da Inova nos últimos anos, e eu acho que na presença do Centro de Ensino e Pesquisa da ANA, eu acho que Sim, nós temos evoluído muito, muito. porque eu acho que ela Foi está nos diferencial. dando um apoio que é muito importante. É lógico que é um apoio inicial ainda, mas está evoluindo. Então, eu acho que E eu estão vejo que eles têm começando a muito entender, interesse. né, a necessidade. É bom, né? Que Eu aí acho que eles resta- enxergaram muita coisa ali, essas pessoas que são muito envolvidas na pesquisa, elas conseguiram nos ver como um potencial. E por esse motivo a gente tem evoluído, porque eles nos motivam, sem E dúvida. assim, para quem não vive a pesquisa no dia a dia, a pesquisa tem fomento, a pesquisa tem incentivo. A gente pode até muitas vezes carecer desse incentivo, porque tem Isso. dificuldade de acesso. Mas assim, de maneira geral, se você participa de um trial
internacional, você dá incentivo, existe, é uma outra forma de Felipe, rentabilidade, se você me faturamento. permite, eu acho que o que falta muito para acrescentar no Brasil é isso aí de uma maneira geral. São Paulo talvez seja uma das poucas exceções, e acho que o Rio Grande do Sul também. É você ter mais aporte privado, né? Quer dizer, haver possibilidade de parceria público-privada com o hospital assistencial, por exemplo, com uma Sem indústria, dúvida. com uma empresa privada que banque aquela intuito- pesquisa, no como é lá fora. É, porque imagina, E com a universidade, aí juntar uma academia, juntar uma faculdade, isso. etc., com a privada para poder fazer as coisas Porque imagina acontecerem. só, a gente precisa do assistencialismo. Sim, com Certo? certeza. com E daí você deixar de fazer o assistencialismo para esse fim sem nenhum retorno, que eu digo, né, financeiro, é Isso, lógico. Lógico, vou Com completamente. certeza. Eu acho que é não há diferente de dúvida. um residente que Sim. está ganhando uma bolsa, que está ali Sim. dentro do hospital escola, Exatamente. tá certo? Exatamente. Exatamente. bem, eu queria agradecer ao Leandro, Eu quem ao agradeço. Jorge. Obrigado mais uma vez. A agradeço. conversa tá boa de novo. Dá para comprar um pão, um café e tomar até mais tarde. Obrigado todo mundo e até a próxima. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.